Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa! Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com Antônio Carmo. Salve, salve, Carmo, bom dia para você. Bom dia para você também, Cláudio Nicolini. Um bom dia especial a todos os amigos que estão conosco, nos acompanhando aqui no Bate-Papo Esportivo. Muito bom, quarta-feira de muita movimentação para quem nos acompanha em 102,9 e também no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like lá. Vamos começar falando do Campeonato Paulista da Série A2. Anota aí na caderneta, é 19h a definição de quem vai e quem não vai para a semifinal do campeonato, disputar o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista. No grupo da Águia, o São José precisa de um milagre, mas tem que contar com o São José, com o São Bernardo, com o Santo Antônio, com o São Caetano, com tudo quanto é santo para conseguir chegar. Tem que ganhar de goleada e torcer para que a equipe do Juventus vença a equipe da Ferroviária, e somente assim a equipe do São José chega à classificação. Convenhamos, mais fácil o Papai Noel descer pela chaminé, mas como é futebol, vamos aguardar as cenas de hoje à noite que nós vamos acompanhar. São José e Sertãozinho, 19h no Martins Pereira, Ferroviária e Juventus na Fonte Luminosa às 19h, e o que é pior, a Ferroviária sabe que se ganhar, rouba o primeiro lugar do Juventus. E isso traz vantagem para ela. Então, assim, o São José tem que torcer para o Juventus, mas a Ferroviária é que tem a cenoura na frente, pois a vitória a deixa em primeiro lugar no grupo para jogar a decisão do acesso em casa, segundo jogo em casa, no mata-mata de semifinal, em 2 jogos que vai acontecer contra os adversários do grupo de lá. Água Santa e 15 de Piracicaba, no Distrital de Namar. O Água Santa tá que nem o Sertãozinho, cumpre tabela, né? E o 15 de Piracicaba precisa vencer. Ganhar ou vencer não tem outro resultado, e para o 15 serve um empate do Ituano com o Votuporanguense. O 15 classifica em caso de vitória do 15. Se o Ituano ganhar, Baubau. Se a Votuporanguense ganhar e o 15 ganhar, passa o 15 e fica o Ituano. 3 equipes lutam pelas 2 vagas. Na verdade, a Votuporanguense já está classificado, ou é Ituano ou é 15 de Piracicaba. E aí, Antônio Carmo, acabou a brincadeira, hein? Como ficamos? Gostei que você falou que pro Juventus, para a Ferroviária, a cenoura está mais à frente. É tipo do cavalo que vai indo assim, a cenoura vai indo para ele pegar a cenoura e não pega, mas vai indo, né? E tá mais para a Ferroviária. Tem razão. Mas, Nicolino, é o seguinte, 2 coisas. A primeira delas, eu digo sempre aqui no futebol, né? Nunca diga que você já viu tudo. Nunca. Sempre poderás ver coisas diferentes acontecendo. Então, mas realmente seria um milagre do milagre. E aproveitar e mandar um grande abraço aqui para um grande ouvinte nosso, que é o Nata Amaral, ex-zagueiro do São José, subiu em 1987 com o time da Águia, junto com o União São João de Arara, da Série A2 para a Série A1, foi vereador em São José, advogado, está sempre nos ouvindo. Ele foi matéria do repórter Chagas Júnior, isso, no quadro Por Onde Anda lá, do Parado dos Esportes, falou que está sempre nos ouvindo aqui em todas as manhãs. Ao Nata, o nosso abraço, marcou de maneira muito positiva a sua passagem pelo futebol do Jacareí e do São José, lá nos anos de 1980. Nicolini, hoje é o seguinte, como diz um amigo, é mais fácil ganhar no bolão da firma no final do ano, na Mega Sena, do que o São José conseguir essa combinação de resultados. Eu até acho que o Juventus pode dificultar a vida da Ferroviária ganhar. Um confronto igual, os 2 times são iguais. O Juventus já ganhou na Rua Javari, mas como você disse, a Ferroviária, se ganhar, pula para primeiro lugar no grupo, pode ser a primeira colocada geral, e o Juventus está nessa batalha também, não quer perder o primeiro lugar do grupo. É um jogo ali que não está nada resolvido. Mas se a Ferroviária perder, é difícil achar que o São José vai ganhar de 5-0, Nicolini. Seria esta a necessidade do São José, fazer 5-0. Juventus, Ferroviária perde 1-0, São José ganha de 5-0. Ferroviária perde 2-0, São José ganha de 4-0. Né? Aí tem que ver o que vai acontecer. Mas é muito difícil. São José chegou na última rodada.
E aí até, Nicolini, pela queda vertiginosa do São José no futebol dessas últimas rodadas. Um time que nos últimos 3 jogos marcou 2 gols, como é que você imagina que vai fazer 5 agora? Né? E que está aí de cabeça baixa, problemas com os resultados, nada dando certo. Sim. É difícil, eu acho que é apenas para cumprir tabela, essa é a minha visão, minha opinião, tenho falado isso desde sábado, pós-derrota em São Paulo. É porque o Sertãozinho já vai ter uns 3 que falam assim, ai, senti, não vou viajar, ai, deu cãibra na Kombi indo para São José, porque é longe, né? Então vai ter umas Eles dessas. têm o Sertãozinho, o Sertãozinho tem 3 jogadores suspensos, 2 foram expulsos, 1 ou 2 tomaram o 3º cartão amarelo no último sábado, então já vem realmente com um time remendado. Precisa ver como é que vem. Se vem animado, aí de repente a Ferroviária fala, já que vocês vão passar por aqui mesmo, passa aqui, pega aqui, né? Um trocado aqui para vocês ficarem mais fortes aí para o jogo de lá, porque não custa, né? Você cercar de todos os lados. Castor de Andrade fazia isso com o Bangu, porque não vai fazer Sim. a Ferroviária. E o São José tem que fazer a parte dele. Vai jogando. Olha aí, lá em Araraquara tá 2-0 para o Juventus. Então, vai com tudo para cima e vê o que faz. Mas é difícil de acreditar. A própria torcida, a grande maioria, já jogou a toalha, falou, beleza, quarta-feira vou lá só para terminar a temporada e depois esperar a Copa Paulista. E alguns torcedores ainda fielmente acreditam, acham que é possível. Eu fico mais nessa linha que eu te falei, da queda do futebol do São José. Jogando muito mal ultimamente, e não dá para confiar numa goleada sobre o Sertãozinho. Mesmo que ele goleia, se a Ferroviária empatar com o Juventus, acaba, né? Então a situação é muito difícil, vamos aguardar hoje, 7 da noite, não é 8, é 7. Todos os jogos são às 7 da noite, a gente acompanha, amanhã Sim. Fala aqui. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos acompanhar a decisão do Campeonato Paulista da Série A2 nesta fase e saber quem são os 4 que vão para a semifinal do campeonato. Dito isso, meu querido Antônio Carmo, olha, hoje tem basquete, tá? Importante registro aqui falando da região. Hoje tem basquete, o São José visita o Caxias. Penúltima rodada da primeira fase da NBB para o classificado São José, Antônio Carmo. E tem um detalhe, o São José que vem de uma grande vitória sobre o Pinheiros, tirou 17 pontos de diferença, joga hoje lá em Caxias do Sul, vai tomar um bom vinho, dar um passeio, 7h30 da noite. Lembra de nós. Podendo... Traz uma cuca, né? Cuca é bom. Falar para o Cris Amédio, nosso amigo, né? Trazer lá para nós. O São José, que é o 9º colocado, e briga ainda pelo 8º lugar. Né? Se ele ganhar hoje e o Bauru perder para o Rio Claro, o jogo é em Rio Claro. Mas o Rio Claro está ali embaixo na classificação, tal, mas está fazendo uma campanha mediana. O São José passaria, o Bauru pularia para o 8º lugar e o Bauru iria para 9º. Né? Nós tivemos a vitória do Mogi, que ganhou do União Corinthians. Na última rodada, o Mogi deu uma subidinha e também foi para o 10º lugar. Faltam 2 jogos para acabar. E tem um detalhe, tem alguns times que já encerraram a participação, Nicolas. Minas, Flamengo, Unifacisa, esses times já cumpriram. O Franca ontem, acho que chegou a 12ª vitória seguida, ganhou fora de casa do Brasília na prorrogação, 83-78, fechou em primeiro lugar. O Pinheiros tem mais um jogo para fazer, vai pegar... Esses Rubens de Franca, sai um, entra outro, sai o pai, entra o filho, o time não para, Antônio. Ficou de louco, rapaz. Elinho Rubens Franca não era campeã há 10 anos do Paulista. Acho que foi em 2014, Franca veio jogar em São José, até o Elinho Rubens nos visitou, nos estúdios da Band. E aí, o Elinho estava como técnico já. Já estava, porque eu lembro do Elinho jogando, você também. Né? Claro, com o pai no banco. Brasileira, camisa 10, a gente transmitiu. Mas ele já era, ele já era o técnico e Franca voltou a ser campeão naquele ano, campeão paulista. A cara do pai. A cara dele, vai com cabelinho branco, daqui a pouco mesmo bigode, só pôr o bigode fica igualzinho. Mas Franca é isso mesmo, e a família lá não deixa cair a peteca. Pois bem, Nicolas, então Franca já é primeiro colocado, tem o Pinheiros que briga pelo segundo, já é o segundo, porque Minas já terminou a participação, o Flamengo em 4º lugar, Brasília tem mais um jogo ainda para fazer, está em 5º, bom, e por aí vai, vamos se classificar 16. Ontem o Vasco da Gama foi rebaixado pelo Flamengo, né? Basquete tem tudo isso também. E o Osasco deve ser o outro a ser rebaixado, briga com o Fortaleza para não cair.
E aí, lembra do Botafogo que nós falamos aqui? O Botafogo tinha perdido 80 pontos, coisa assim, pontos, 70 pontos. Isso, diretor suspenso, tudo mais, tal. Esquece, joga embaixo do tapete, já foi rejulgado, esquece tudo isso. Acabou, valeu. Paga aí 2 pirulitos, né? Um picolé de maracujá. Uma mariola. Pronto, e vamos para o jogo, tá liberado o Botafogo, que garantiu a 16ª e última vaga. Né? Mesmo perdendo, aí ele tem um jogo a fazer ainda, o Botafogo joga contra o Vasco da Gama, né? Tadinho do Vasco, que já está rebaixado. E o Botafogo recuperou todos aqueles pontos e classificou-se em 16º lugar. Então você já sabe que vai ter Botafogo e Franca. O Botafogo vai ter o prazer de fazer 2 jogos contra a Franca, né? Mas não vai passar por Franca, que é o primeiro contra o 16º. Pois bem, o São José hoje, então, tem esse jogo contra o Caxias, que é o 14º. São José tem uma campanha de 21-16, 21 vitórias, 16 derrotas. O Caxias, 17 vitórias, 19 derrotas. Vamos ver o que acontece hoje. Penúltimo jogo do São José, que depois ainda faz mais um jogo fora de casa. Muito bom, vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. Tomara que São José consiga ficar entre os 8, tem vantagem por isso. E dá para passar na segunda fase aí entre os 16, chegar entre os 8. E aí vamos ver como é que vai se embala o time do Cris Amédio. Um bom trabalho no NBB desse ano, com um time apenas modesto. Aliás, teve uma baixa, né? O gringo lá machucou, operou, né? O americano, cara? Eu não me foge o nome dele. O americano Dexter. Que chegou aí no ano passado. Dexter, né? Se contundiu, fica uns 6 meses fora, não joga mais no NBB. O que é muito triste, mas tá aí, fica aí o registro disso tudo, meu querido Antônio Carmo. Olha, deixa eu seguir aqui. Ah, não, tá bom por hoje. Podemos ir embora, Antônio Carmo? Eu vou falar do tênis, né? Tinha um time de que anda jogando com a camisa azul igual essa aqui, mas não é. Eu tô com vergonha de falar, Antônio Carmo. O que aconteceu ontem na Vila Belmiro é um negócio vergonhoso, de um tamanho que a gente não sabe aonde vai parar. Acho que o Cuca daqui a pouco, eu não duvido que hoje ele chegue e fale assim, ó, minha sogra tá com problema, e eu preciso ajudá-la, e eu não posso continuar. Obrigado, presidente Marcelo, mas eu tô saindo fora. Deu um vendaval ontem lá, né? Deu um vendaval lá perto da minha casa, ontem destelhou toda a minha garagem, eu vou ter que ficar por lá para arrumar tudo. Não vai dar mais. Choveu nas Malvinas, aqui, né? Sabe assim? Isso, eu não vou poder ficar lá, aqui, então. Olha, o Santos ontem empatou na Sul-Americana, numa das coisas mais vergonhosas que eu vi, Antônio Carmo, num jogo assim, contra um time semi-amador do Paraguai, e assim, saiu na frente com 4 minutos, 1-0, jogando bem os primeiros 10 minutos, fala assim, vai ser uns 8, né? E o time para de jogar, se acomoda, Gabriel perde um gol assim, que não pode, jogador profissional não pode perder, o Neymar perdeu um que não pode perder, de displicência. Tentou encobrir o goleiro. Você vê que assim, displicência, não pode perder, e o único chute do gol dos caras foi no pênalti que o Luan Pérez fez, que olha, a gente depois da feijoada, marcando o moleque de centroavante na pelada, não faz aquele pênalti, né? O cara não ia conseguir dominar a bola, ele atropela o cara no canto da área, pênalti indiscutível, vai lá, empata o jogo no final do primeiro tempo, assim, bom, vamos lá, segundo tempo muda nada, troca jogador, entra um, sai outro, e o time numa tirícia. Olha, já falaram que tem salário atrasado, que tem não sei o quê, eu não sei. O Santos caminha a passos largos para sair fora na primeira fase da Sul-Americana, que seria uma tragédia financeira, e no Brasileirão tá mal para chuchu, e o Cuca parece com dificuldade de engrenar, mas parece não ter resposta, cara. Queria falar um pouco do Santos hoje, numa situação vexatória ontem, talvez igual a do Vasco, que perdeu para o Audax Italiano, que foi outra vergonha, a torcida, que a cabeça do Renato lá tá brava demais, xingou o Renato, chamou de burro, não sei o quê. O lado do Vasco é outro time sem vergonha de ruim igual o Santos, viu, Antônio Carlos? A diferença que eu vejo, Nicolas, é que o Vasco já avisou, o Renato Portaluppi falou, a Sul-Americana para nós é diversão, nosso foco é o brasileiro, tanto é que ele nem viajou no primeiro jogo do Vasco fora de casa, a Conmebol quer punir o Vasco porque ele não foi, e ontem ele reclamou da arbitragem com o time reserva. O Vasco está jogando com o time reserva. O titular já não é lá essas coisas, você imagina o reserva, mas o torcedor do Vasco já foi avisado pelo O time do Paraguai veio com reserva, não trouxe nenhum titular que está jogando a primeira divisão pela primeira vez no Campeonato Paraguaio.
Tem isso também. O presidente queria jogar, o presidente tem 52 anos, ele queria jogar para poder jogar contra o Neymar 5 minutos. Ele foi impedido pela Conmebol lá. Queria, tá vendo? Isso é um desrespeito ao Santos, quer dizer, é um menosprezo ao Santos. Ah, mas foi o Bayern de Munique que falou isso, o Rummenigge, com 70 anos, quer jogar? Não. Foi o time do... Sabe qual é a classificação do Recoleta no Campeonato Paraguai? No Paraguaizão 2026, Nicolino, no meio de 14 times, no meio de 12 times, ele é o 8º colocado. Tem 16 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Está atrás do Libertad, do Guarani, do Esportivo Trinidense, do Nacional, do Americano, do Cerro Porteño e do Olímpia, obviamente. Ontem o jogo, o Santos deu 15 chutes para gol. O Recoleta deu 1. Foi o pênalti que você falou, um pênalti imbecil do Luan Pérez, que abraçou o cara numa bola cruzada. Era só deixar a bola passar que o cara saía com bola e tudo, se atrapalhava. O único chute que eles deram pro gol foi só esse. O Santos deu 15 chutes, teve 78% de posse de bola, perdeu 8 gols, poderia ter ganho de 5-1, mas não ganhou. Então vem a reclamação, o Neymar discutiu com o torcedor, que cobrou dele, ele falou que pode cobrar do campo, mas fora do campo não. Tem que cobrar. Ele não está jogando. Aí, Nicolino, você pega o Santos, aí começam a surgir muitos números aí do Santos. Desde 2020 para cá, dos times brasileiros da Série A, o que mais perdeu é o Santos. 120 derrotas nesse período. Neste ano, o Santos só ganhou 6 jogos. Enquanto tem time que já ganhou 20, o Flamengo, por exemplo, o Santos ganhou 6 jogos. É muito pouco, mas muito pouco mesmo para a história do Santos. Aí traz o Rony, Nicolino, que teve 2 anos de bom futebol no Palmeiras. Aí quando o Abel viu que ele não rendia mais nada, já mandou para o Atlético Mineiro, que falou que tinha comprado um bonde e já repassou para o Santos. Para ganhar R$800 mil por mês, com um salário com contrato de 3 anos, Nicolino. Tem umas imagens, o Neymar passa a bola para o Rony vai devolver, o Neymar balança a cabeça, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Por isso que tem muita gente falando assim, o Neymar na seleção vai jogar mais, porque no Santos ele está jogando com uns pereba ali, que não está dando certo, na seleção vai ser melhor. Aí o Santos tem muito jogador caro, Nicolino. Zé Rafael, Mike, William Arão, Gabriel, Bonhauser, aí, sei lá, o nome do rapaz aí. O Neymar, muito jogador caro. Roleiser. Né? E Roleiser, ele não está rendendo, Tassiano, contratado a peso de ouro, não sei porquê, né? E o Santos não está rendendo. A situação do Santos é vexatória neste momento. Precisa dar um jeito, tem que chegar para larga a Sul-Americana, se concentra no brasileiro para não cair, faz um trabalho diferenciado aí, vê a Copa do Brasil, que é um campeonato rapidinho, com 10 jogos pode ser campeão, vê o que pode fazer, e aí, né, dominar um pouco mais a situação. Tá horrível a coisa lá pelos lados do Santos. O jogo de ontem foi empate, né, mas foi um empate com sabor de derrota. O Santos perdeu por 1-1 ontem para o tal do Recoleta lá. O Santos tinha que ter vencido, não podia ter empatado, até porque entrou com o time para ganhar. E aí, ontem ficou feio realmente o Santos, esse empate contra um time desconhecido e cheio de reserva. Só poupou o Lucas Veríssimo. Só poupou o zagueiro Lucas Veríssimo, que é o melhor zagueiro que o Santos tem, que ele trouxe agora, e falou assim, não precisa do Veríssimo, que chegou agora, jogou 3 jogos, para esse jogo. Põe o Adonis Frias, e o medo era do Adonis Frias, que é um paraguaio que é trágico, né? Mas Zé não, foi o Luan Pérez que entregou a rapadura. Não, o Zé Ivaldo não está sendo nem relacionado mais, né? Graças a Deus. O Santos é uma porta da esperança para os adversários. Mas tá feio, precisa resolver, não pode. E a diretoria está perdida. O Marcelo Teixeira está muito questionado, não consegue fazer as coisas lá. Esse caso do Neymar com o pai dele mandando no Santos, tem muita gente aí. O Milton Neves está louco da vida, não aguenta mais. E aí as coisas estão muito ruins lá pelo lado do Santos. E a grande plateia santista que nos ouve aqui, o Santos fez um levantamento, Nicolini, muito legal, foi até bom você falar. O Santos fez um levantamento aí com um site que não é do Santos, mas trabalha e faz um serviço para o Santos, olhando o torcedor do Santos no interior de São Paulo. Em números absolutos, segundo divulgado pelo site, a cidade que tem mais torcedores do Santos é Campinas. E a segunda é São José dos Campos, com cerca de 59 mil santistas em São José dos Campos. Entre eles, o Adilson Donizete, lá da Pirâmide Imóveis, que vira e mexe vai para a Cunha, mas está nos ouvindo todas as manhãs aqui. O Barriga. 59 mil santistas. O Barriga, tem muita gente. O Silvão, mas tem muita gente que ele conhece. Aliás, o Santos lançou uma segunda camisa maravilhosa. É de verdade, preto né? E branco,
De verdade, você olha, isso. O Santos, você fala assim, aquela camisa do camisa, Santos, Nicolini, põe ela sozinha em campo. Não põe o Zé Ivaldo, não põe o Luan Pires, não põe só a camisa. Os caras vão, opa, cadê o Pelé? Eu acho que o Pelé tá ali, acho que o Coutinho tá ali, hein? Olha o Pepe ali, eu tô vendo ali, a camisa sozinha. Ela ganha jogo. Linda, linda, aquela camisa preto e branco dos áureos tempos do Santos. Parabéns ao Santos, enquanto todo mundo inventa a camisa aí de seleção brasileira, disso, daquilo, tudo fora do... O Santos lançou a camisa, isso tem que ser. Camisa maravilhosa, Nicolas, espetacular. É um presente para quem é santista, fantástico. Daquelas mesmo, só essa camisa já ganha jogo. Foi a única coisa boa que o presidente do Santos fez aí nesse momento. Mas é o Santos que tem a sua história, mas hoje ela está sendo manchada por esse trabalho mal feito lá. É isso, tá preta e marrom a camisa do Santos, que estão manchando o branco da equipe do Santos. Essa camisa número 2, eu me lembro da segunda geração do Dream Team do Santos, o time de 67, 68, 69, jogava muito de camisa listrada, Antônio Carlos. Segunda geração já com Carlos Alberto, com Ramos Delgado, com Edu, jogava muito de camisa João listrada. Camargo, já com Douglas, isso. Manuel Maria, já sensacional, com né? Fito Enquanto o time de 62, 63 era sempre de branco e a segunda geração jogou muito com essa camisa listrada, é belíssima, bem lembrado. Fito Neves que jogou lá, está sempre nos ouvindo aí em Tremembé, pessoal de qualidade. O Santos foi, parabéns. Mas vamos falar de quem ganhou. Que se espelhar no Santos aí. O São Paulo ganhou e o Grêmio ganhou, Antônio Carmo. E aí tem que aplaudir. O São Paulo aí do Roger Machado, que está sendo vaiado no Minuto de Silêncio, no hino nacional, mas tá ganhando, né? Ganhou 2-0, o jogo que foi interessante, um pouco equilibrado, o Rings não é bobo não, o São Paulo fez 1-0, depois da parada técnica o Rings perdeu 2 gols lá, poderia ter virado até o jogo, mas o São Paulo controlou, o Luciano já tinha feito 1-0, depois fez 2-0 no segundo tempo, está levando a série a Sul-Americana, praticamente já está classificado no grupo, que convenhamos, é um grupo também, né? É um grupo escolar, 4ª série, e aí o São Paulo deve se classificar aí como primeiro colocado do grupo. Passou o Grêmio, teve trabalho, hein? Teve um jogador expulso, mesmo assim conseguiu lá no final do jogo um gol. O Grêmio ganhou, também ganhou do outro time de 3ª série, né? Do colegial Deportivo Riestra, lá da Argentina. Tem tanto time. Hoje tem o Botafogo. Galo. Desafio ao Galo foi mais interessante. Tá? O time da Estrela Solitária contra a Academia Argentina, Antônio Carmo. Aí é jogo mais complicado, porque o Botafogo só empatou na estreia, o Racing ganhou 3-1 fora de casa, e hoje o Botafogo vai ter que tomar cuidado lá, e já tropeçou na estreia. Se quiser coisa boa aí dentro do grupo, tem ganhado o Racing, não deve ser fácil, não. Ó, na Libertadores, Antônio Carmo, Boca Juniors tá mal, tá ruim, tá não sei o quê, meia boca, 3-0. No Barcelona de Guayaquil, 2 jogos, 2 vitórias. meu amigo. O Cruzeiro hoje que ganha a Universidade Católica para não ficar na berlinda, tá bom, Antônio Carmo? Essa vitória do Boca, que já estreou com vitória fora de casa, né, acho. E aí mostra que realmente tá numa batalha aí novamente para entrar na briga de novo, para brigar por título aí. O Boca que nessa a gente fala em situação ruim e tudo mais, foi vice-campeão em 2023 contra o Fluminense lá. Ele já tinha ganho, né, o primeiro jogo fora de casa por 2-1 do Universidade Católica, e agora ganhou. O Cruzeiro realmente tem que ganhar do Universidade Católica em casa e os dois encaminharem a classificação. Boca e Cruzeiro era um grupo da morte, com o Barcelona dando trabalho, mas não está dando trabalho não. O Barcelona já perdeu 2 jogos, é o que parece, não vai ter força aí para atrapalhar Cruzeiro ou Boca. E o Mirassol, tomou 2-0 da tirar LDU. O Bahia. Quem? Quem tirou o Bahia? O Barcelona. Não, quem tirou foi o Rings, né? Tirou o Bahia nesse ano. O Barcelona de Guayaquil não tirou o Corinthians no ano passado. Mas esse ano eu achei que ia entrar firme aí, dar trabalho, tá não. E o Mirassol tomou 2-0 da LDU, 2 gols no primeiro tempo, ela vai tomar 4 no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhoradinha, teve um jogador expulso, teve uma chance só de gol, saiu com 2-0 contra, se fosse 4-0 seria normal, pelo que a LDU fez, o Mirassol não fez ontem lá no jogo realizado lá no Equador. Hoje tem o Fluminense contra o Rivadavia, tem o Corinthians contra o Santa Fé, 45 mil pessoas na Neoquímica hoje empurrando o timão, meu querido Antônio Carlos. São os brasileiros amanhã
joga o Parmeira, tá bom? E o Flamengo. Tá bom, vamos acompanhar então hoje aí o Corinthians, que ganhou na estreia, hoje pega o Santa Fé, que é, por isso que é do time mais fraco do grupo, hoje pega o Santa Fé, que é o segundo aí, e jogando em casa, contando com a torcida, tem que ganhar, o Fluminense tem que ganhar do Rivadavia, sem dúvida alguma, o Cruzeiro tem que ganhar da Universidade Católica, são jogos que você, os 3 times brasileiros aí, Nicolas, não podem tropeçar hoje não, que são pontos que você não recupera. Libertadores da América, a gente segue acompanhando. Agora falando do tênis, né? Eu te cortei para fazer a brincadeira da história do Santos, que tá vergonhoso. O João Fonseca ganhou o segundo jogo lá no ATP 500 e vai já para as quartas de final, Antônio Carmo. E nesse pode pegar aí um top 10 do mundo. Hoje ele ganhou de novo lá do francês, né? Aquele francês de quem ele já Sim. tinha vencido há pouco tempo aí, o Rinderknecht, 2-0 hoje. Semana retrasada foi 2-1, hoje foi 2-0, e aí ele vai agora, já classificado, portanto, para as quartas de final, deverá pegar lá o americano, o Shelton, né, que é o número 6 do mundo, está jogando agora contra um tenista alemão, que é o número 50 e pouco, e vão para o jogo aí. Está acontecendo também, Nicolini, juntamente com o ATP Simples de Munique lá, o de Munique na Alemanha, tem o em Barcelona também, onde está jogando o Alcaraz, que caiu para número 2 do mundo, depois de perder a final de domingo para o Sinner. Ele já ganhou ontem, jogando em casa, né? Jogando em Barcelona, por isso ele não está lá em Munique, onde está, obviamente, a seleção do México, o Alexander Zverev, o dono da casa, que está participando aí. Acho que a final vai ser João Fonseca e Zverev, viu, Nicolini? João Fonseca está com cara de que vai chegar na final desse torneio aí. Olha aí, ó, Antônio Carmo já vendo à frente, né, como é de praxe do nosso craque de bola, grande Antônio Carmo. Vamos ficar de olho no João Fonseca e torcer pelo menino para que ele consiga bons resultados. Olha, lá nas Europa, Champions League, Antônio Carmo, Barcelona ontem saiu na frente com 5 minutos, estava ganhando do Atlético de Madrid. Eu falei, olha o Atlético de Madrid sendo seleção do México. 20 minutos estava 2-0 já. Mas aí, acabou o gás, né? Que nem aquela Coca-Cola depois que você deixa na geladeira, acabou o gás e o Atlético de Madrid fez e classificou e tirou o Barcelona, que também, vou falar para você, esse ano, né, cumpriu tabela. Já o PSG, 2-0 e mostra que vai brigar pelo novo título da Champions, hein, Antônio Carmo? Vai sim, tá na briga, 2 gols do Dembélé, o atual melhor do mundo, né? Quando você tem o Dembélé como melhor do mundo, é porque a situação do futebol mundial não tá grande coisa, não. Mas ele é o melhor do mundo. Fez 2 gols, classificou o PSG, que vai pegar, provavelmente, o Bayern de Munique aí. E do jogo lá do Barcelona, né, que fez 2-0 com 20 minutos, mas depois tomou um gol, brilhou o goleiro argentino Musso, foi espetacular, goleiro do Atlético de Madrid, ele é o reserva, fez um monte de defesa espetacular. Barcelona tentou, não conseguiu, né? O Lamine Yamal jogou muita bola, fez o primeiro gol, entortou no segundo tempo, mas não deu. E aí o Barcelona perdeu por 2-1, mas saiu comemorando. O Atlético de Madrid, o Rafinha não jogou, estava machucado, ele deu entrevista lá na televisão falando assim, fomos roubados, lá em casa e aqui, disse ele, não sei por quê. Então vamos ver se a Conmebol lá, se o STJD da CBF vai punir lá o Rafinha. O Barcelona está fora, classificado, portanto, o Atlético de Madrid, que segue, vai para a semifinal. E hoje nós vamos conhecer os outros 2 semifinalistas, né? Vamos, 2 jogaços. O principal deles, Bayern de Munique e Real Madrid, lá em Munique, na Alemanha. O Bayern já ganhou por 2-1. O Real tem que virar, tem que ganhar em Munique. Meu querido Antônio Carmo, o Bayern joga pelo empate. E Arsenal Sporting, jogo na Inglaterra, o Arsenal também joga pelo empate. A vantagem do Arsenal sobre o Sporting, ela é futebolística, ela é técnica, né? A vantagem numérica é a mesma do Bayern sobre o Real, 1 gol de diferença. Mas o Arsenal, que está liderando o campeonato inglês, não ganha muito tempo, mas perdeu em casa um jogo fácil no último domingo e abriu espaço para o City. O Arsenal vai precisar hoje jogar um pouco mais e conseguir pelo menos empatar, né? E garantir a vaga para chegar a uma semifinal, que acho que faz tempo que ele não chega. E o Bayern, logicamente, contra o Real Madrid, é jogo de cachorro grande. Aí são 2 gigantes. Se o Bayern ganhou em Madrid, o Madrid pode ganhar em Munique, tudo pode ocorrer aí, mas é claro que o Bayern, jogando em casa, com a vantagem do empate, tem mais chance. É isso. Vamos acompanhar tudo, Antônio Carmo. Tem muita coisa acontecendo. O que eu estou esquecendo?
Não, deixa eu registrar aqui, Carol me manda aqui um e-mail que a gente acaba de receber uma mensagem, do Eliandro, que é de Aparecida, que é primo do Thiago Splitter, natural de Blumenau, Santa Catarina. Ele está comandando lá o time do Portland, que ontem começou aquele playoff, né, do 7º ao 10º colocado na NBA, já terminou a primeira fase, agora tem os playoffs lá do 7º ao 10º, e eles ganharam ontem 114-110 do Suns, e o Portland segue adiante, e hoje a gente tem a sequência também dos jogos lá. Hoje o Philadelphia joga contra o Orlando Magic, o Los Angeles Clippers joga contra o Golden State Warriors, que classificou só em 10º lugar, quase não fica com a vaga ali. Aí vamos seguir para acompanhar. O Oklahoma foi o principal time da primeira fase. O Boston, segundo colocado da conferência dele, fazendo bela campanha, está na briga pelo título, mas eu acho que o Oklahoma vai levar esse ano de novo. Para alegria, quem está acompanhando o Boston é o Celestino, lá nos Estados Unidos. Doutor o Celestino. Moço de Cuba está sempre com a gente lá e torce pelo Alviverde, o Palestra e o Boston. Tá bom, Antônio Carmo? Os dois são alviverdes, né? Então, quando surge o alviverde imponente, não importa se é o Parmeira ou o Boston, ele vai acompanhar e vai estar sempre presente lá, vendo grandes jogos. Muito bom, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Um abraço especial, Diego, hein? Hoje o trabalho foi espetacular, hein, Diego? 10 nota 10 para ele. Vamos continuar assim, que hoje, hein, Diegão? Olha, arrebentou. Vamos ver se a gente segue assim ao longo dos próximos dias. Abraço, Nicolino, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, gente. Até mais.